abençoado de estar nesse auditório tão especial, cheio de mulheres virtuosas a quem Deus chamou para um grande ministério. A Igreja Adventista, no ano de 1990, estabeleceu o Ministério da Mulher, e em 1995 chegou a divisão sul-americana. Eu posso dizer que, então, nesses cerca de 30 anos aqui no Brasil e na América do Sul, a Igreja Adventista é mais forte porque tem mulheres organizadas para cumprirem a missão. E eu acompanho essa igreja como pastor desde 1995. E eu pude ver essa igreja passando por momentos bastante complicados. E os dias que vivemos são muito cheios de tensões. Os anos anteriores a esse ano de 2025 foram anos de prova para a igreja. E eu vi em todos os lugares as mulheres servindo para socorrer a igreja. Desde que o Ministério da Mulher foi criado, nós temos mais mulheres pregadoras, nós temos mais mulheres evangelistas, nós temos mais mulheres liderando classes de escola sabatina, nós temos mais mulheres reconhecendo o seu chamado e a sua vocação, mulheres mais preparadas para cuidarem de si mesmas, mulheres mais ousadas em cuidar da família, mulheres mais capacitadas para o mercado de trabalho, para seguir a sua carreira, a sua profissão, mas principalmente mulheres mais habilitadas, capacitadas, determinadas a levar pessoas para o céu, começando com a sua própria família. Então, parabéns para você, mulher da Associação Norte do Rio Grande do Sul, que está aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Dentro da igreja, até as mulheres têm alcançado também posições. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta: quantas aqui, além de mulheres que podem ter algumas funções na igreja, trabalham como anciãs da igreja? Tem alguma mulher que é anciã de igreja aqui? Temos algumas, olha só. Um cargo que até pouco tempo atrás só homem ocupava, mas agora vocês estão dominando essa área também, e a gente louva a Deus por isso. Vocês recebem a mesma ordenação de um homem ancião, e Deus fez isso para que a igreja fique mais forte. Eu quero ler um ou dois versos bíblicos, fazer uma aplicação para a igreja de uma profecia, e é uma aplicação mesmo, não é nem uma interpretação, é uma aplicação, e depois tirar algumas lições bem breves para vocês, porque eu sei que aqui é lugar para as mulheres falarem mesmo. Mas se alguém quiser abrir a Bíblia ou acompanhar pelo aplicativo, Apocalipse capítulo 12. Nesse capítulo 12, que é um dos capítulos preferidos dos adventistas, no centro da profecia está a igreja de Deus. E esse é um dos textos da Bíblia que Deus se refere à sua igreja utilizando um símbolo. E esse símbolo é a mulher. Apocalipse 12, verso 1 diz: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Veja que aqui, volto a dizer, é uma aplicação, até mais do que uma interpretação, mas nosso Deus preferiu representar a sua igreja pela figura da mulher e não pela figura do homem. O nosso Deus preferiu utilizar esse tipo, esse símbolo que pudesse nos lembrar constantemente do plano de Deus para a sua igreja, e ele utilizou uma figura feminina. E nesse texto, ao descrever esse movimento profético, que pega no capítulo 12 de Apocalipse, acompanha a igreja desde a época de Cristo, quando ele nasceu, até a segunda vinda de Cristo, que vai ser muito em breve, é a nossa grande esperança, foca a igreja de Deus como uma mulher. E não coloca aqui algo pequeno, coloca algo grande, diz: viu um grande sinal no céu. A igreja de Deus é grande, e se a igreja de Deus é grande, se é uma igreja viva, se é uma igreja santa, se é uma igreja pura, se é uma igreja forte, vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, com 12 estrelas na sua cabeça, representando a sua fidelidade à palavra, a sua ligação com Cristo e o cumprimento da missão, nós não podemos nos esquecer que essa igreja é simbolizada por uma mulher. Então, prezada irmã, não rejeite o chamado que Deus te fez para ser mulher e para estar envolvida nessa igreja e no cumprimento da missão. E até as amigas que estão conosco nessa manhã,
se sintam chamadas para fazer parte desse povo que é representado por uma mulher. Mulheres são fortes. Mulheres às vezes são desprezadas. Mulheres são chamadas para superação muitas vezes. E Deus tem um carinho especial pelas mulheres e preferiu ilustrar o seu povo com uma mulher. Nesse texto de Apocalipse, a mulher é perseguida, mas Deus tinha uma proteção. A mulher teve que fugir para o deserto, mas lá Deus preparou um lugar para ela. Eu quero te lembrar, prezada mulher, prezada irmã, que você pode passar por situações difíceis e adversas, pode ser perseguida, mas em toda perseguição Deus vai estar contigo. E quando você tiver que ir para longe, talvez para um lugar deserto, que pode ser o deserto da sua vida, eu não vou ler o texto, mas a Bíblia diz que lá o Senhor preparou um lugar para ela. E é uma aplicação para a igreja, mas é aplicado para cada mulher também. E o outro verso que eu vou ler é o verso final aqui de Apocalipse 12, verso 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, mas representada pela mulher, e for fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. A mulher, no tempo do fim, vai ser perseguida. E a mulher representa a igreja. Mas eu quero trazer para o real uma aplicação. A mulher no tempo do fim tem sido perseguida. O dragão se irou contra a mulher nesse tempo. O dragão está irado contra você nesse tempo. E tem utilizado muitas forças, muitas influências do mundo atual para perseguir você. E nós, da igreja, temos orado muito para que o dragão não vença as mulheres que representam a mulher que é a igreja. Como o dragão tem perseguido a mulher nesse tempo do fim? O dragão tem perseguido a mulher com algumas narrativas que quase que ecoam a narrativa lá do Éden, quando a serpente enganou pela sua fala, pela sua narrativa, enganou a mulher, passando para ela algo como que deslumbrante, maravilhoso, grande, mas que era um engano. Ao invés de triunfo seria fracasso, ao invés de bem-estar seria desespero, ao invés de ganho seria perda. Hoje o dragão tem tentado enganar as mulheres com algumas narrativas. Cito algumas. Feminismo. Como o dragão tem enganado mulheres, tem perseguido as mulheres e apresenta como se fosse algo fantástico, importante e até necessário. Prezadas irmãs, não se iludam com a narrativa do dragão. Quando ele apresenta o feminismo como um tipo de valorização da mulher, é um disfarce para desprezar, humilhar e destruir a beleza da feminilidade. Deus te criou feminina, mulher virtuosa. Nós não precisamos do feminismo. O feminismo tem sido utilizado pelo inimigo para roubar o valor da mulher. A partir dessa narrativa vem a destruição de gênero, vem o desrespeito ao corpo, vem separação de famílias, vem uma deseducação dos filhos. No tempo do fim está escrito: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher representa a igreja, mas aqui eu estou fazendo uma aplicação à mulher. O inimigo persegue a mulher. O feminismo tira a mulher do seu trono, do seu ápice. Sabe, quando Ellen White descreve esse mundo como o palco onde se desenvolve um grande conflito nesse momento,
entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e descreve esse mundo como espetáculo para o universo, como diz Paulo. Ellen White fala sobre muitas coisas. Ellen White fala sobre coisas que acontecem nesse mundo e que são tão admiradas, são tão cobiçadas por seres humanos: posições, grandeza, carreira, riqueza, dinheiro, um monte de coisas que as pessoas buscam, fama, beleza e tal. Mas Ellen White diz assim: os anjos de Deus, se eles pudessem trocar tudo por uma coisa, tem algo que eles valorizam mais, que eles anseiam mais, que eles admiram mais, que eles gostariam de ter o privilégio. Não seria de ser um grande empresário ou empresária, de ser bem sucedido no mundo acadêmico e ter muitos títulos, não seria ser famoso, nada disso. Ele diz: ser mãe. Ser mãe. Porque dentro desse corpo físico que nós temos, Deus deu uma preciosidade maior do que para anjos, que não geram uma nova vida, mas nós geramos. E sem a mulher não tem uma nova vida. Então, vamos relembrar que diante do plano de Deus, a maior posição para uma mulher é ser mãe. E essa vida, claro, existem situações em que uma mulher não pode ser mãe, e isso aí é bem compreensível, mas eu não estou pegando nessa situação, eu estou pegando em termos gerais e no termo ideal. Eu estou pedindo, em nome de Jesus, prezadas irmãs, não desçam do trono chamado maternidade. Hoje em dia, algumas mulheres preferem carreira, preferem talvez dinheiro, preferem prazer do que ser humano. E algumas até se casam, mas planejam não ter. Também nós respeitamos. Mas veja, Deus coloca isso em algo tão importante. Dentro da guerra de hoje, você percebe que no mundo, aqueles que no passado aceitaram a igreja de Cristo se tornaram aqueles que é chamado de hemisfério ocidental, ou seja, são os europeus, as três Américas. O Evangelho alcançou mais esses lugares, mais do que a Ásia, mais do que a África. O Evangelho alcançou, e por causa do Evangelho, da igreja de Cristo, esses lugares foram mais abençoados, tem mais avanço, tem mais prosperidade. E o inimigo idealizou nesse tempo algo para neutralizar a força do Evangelho, que passa pela mulher, porque enquanto estão lá, no continente africano e asiático, e os islâmicos, os árabes, produzindo, estão as cristãs dizendo: não, para mim não. Sendo que a bênção de Deus é ter uma família, é ter filhos, e correr o risco da maternidade, que tem tantos riscos, desde a geração até a educação. Mulheres, Deus chamou vocês para enfrentar o dragão dessa época que está perseguindo as mulheres. Tenham a alegria, se Deus der esse privilégio de serem mães. O dragão ciou, foi perseguido, mas a Bíblia diz que a mulher venceu. Eu quero te lembrar, prezada irmã, que você é vitoriosa. É vitoriosa por criação, é vitoriosa pelo chamado, é vitoriosa pelo plano que Deus tem, é vitoriosa porque Deus te escolheu para ser a mulher virtuosa, a rainha do lar, a alegria dos filhos. Deus te chamou para ser uma mulher bem-sucedida pessoalmente, cuidando da sua saúde, como foi falado. Deus te chamou para ser uma mulher bem-sucedida na sua carreira, nos seus estudos, em tudo mais. Mas principalmente Deus te chamou para conduzir gente para o céu, para ser uma missionária. Porque nessa luta contra o dragão, a nossa vitória é através da fé, é através da palavra, é através de Cristo, é com o auxílio dos anjos de Deus,
E esse conflito está quase acabando. Muito em breve Jesus vai voltar. E Ele vai ter um galardão especial. Um galardão para todo aquele que for fiel. E Ellen White diz que as mães vão ter um galardão especial. Uma das frases mais belas do Espírito de Profecia é quando Ellen White descreve a coroação. Sabe aquele momento bonito da coroação dos salvos? Aquele vai ser o momento mais bonito, mais esperado. E a Ellen White diz que Deus abriu a cortina do futuro, mostrou para ela aquele momento, e quando a coroa da vida, a coroa da justiça foi colocada sobre a cabeça de muita gente, ela disse que ouviu uma frase. Aquela frase dizia assim: aquele homem ou aquela mulher de destaque que poderia, sei lá, valorizar tanta gente importante, muita gente, a White diz, vai pegar a coroa e vai dizer: essa coroa eu devo à minha mãe. Não que estivesse colocando no lugar de Cristo, porque ele é de Cristo, mas ele disse: tirando esse, eu devo essa coroa à minha mãe, a uma mulher virtuosa. Eu desejo que todas vocês, naquele dia, possam ter esse privilégio de ter a sua coroa, ter a coroa da cabeça dos filhos, a cabeça de amigas que vocês influenciaram, de pessoas que, para sempre, quando tocarem na coroa, quando olharem a coroa, vão se lembrar de vocês. Posso fazer uma oração? Assim como nós estamos mesmo. Bondoso Deus e querido Pai, obrigado por esse momento especial. O Senhor chamou homens e mulheres para trabalhar para Ti, mas no Teu plano o Senhor valorizou a mulher. O Senhor representou a Tua igreja pela mulher. E aqui estão mulheres que vieram nessa manhã, no início dessa semana, para ouvir coisas tão importantes. Eu Te agradeço pelo que elas já ouviram e pelo que elas vão ouvir. Te agradeço porque o Senhor tem trabalhado e colocado mulheres na posição de influência, como a Darneide e a Teru que estão aqui. Eu Te agradeço pelo ministério que elas realizam na TV Novo Tempo, influenciando pessoas que talvez nunca vão conhecer pessoalmente, mas lá no céu vão poder conversar e vão poder ouvir histórias maravilhosas. Mas hoje nós estamos tendo o privilégio de ouvi-las, e eu Te peço que o Senhor sempre unja os lábios delas com sabedoria do céu, com força e influência, com palavras que mostrem o rumo e o caminho, com ousadia, para que elas defendam a verdade, os princípios e a missão. Bondoso Pai, eu Te peço uma bênção para a Débora, para o Ministério da Mulher aqui do nosso campo, uma bênção para cada mulher que aqui está, as jovens, as adultas, as que são mães, as que não são mães, mas que elas, como mulheres, possam reconhecer o seu valor, possam fazer a Tua vontade, possam ser mensageiras de Cristo e possam ter todas a alegria de influenciar pessoas para a vida eterna. Que a nossa igreja seja mais forte com elas, que a casa, a família seja mais forte com elas, que esse mundo seja melhor com elas, e quando chegar dor e aflição, quando chegar perseguição e dificuldade, que elas possam sempre se lembrar que o Senhor está com elas e que prepara para elas a vitória em todas as circunstâncias. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.